Bom, minha gente, tem uma sopa de letrinhas aqui para a gente tratar hoje, rapidamente. A primeira delas é a decisão de ontem do Senado de ter aprovado, por uma razoável folga de votos, a chamada barreira para a criação de partidos ou para a sobrevivência de partidos políticos e também para o exercício cotidiano da atividade partidárias, são as cláusulas de barreira, como se convencionou chamar, né? Isto passará a valer se passar pela Câmara dos Deputados, onde o buraco é mais embaixo, os interesses na Câmara são mais pulverizados do ponto de vista partidário do que no Senado, tem mais gente de mais partidos na Câmara do que no Senado, espera-se uma resistência bem maior na Câmara do que na Câmara Alta, né, em relação a isso, mas ontem no Senado passou com folga de votos essa medida, essa lei, essa nova lei, proposta de emenda constitucional com as cláusulas de barreira para eleição de 2018. Já conversei aqui com vocês a respeito. Basicamente, ela estabelece o seguinte: um partido tem que ter, no mínimo, 2% dos votos em todo o território nacional na eleição de 2018 e também tem que ter 2% dos votos em pelo menos 14 estados ou unidades da federação. Não basta ter, por exemplo, muitos votos em São Paulo, digamos o Tiririca, o próprio Eduardo Suplicy, digamos, é eleito em São Paulo com uma enxurrada de votos. E aí isso dá 2% dos votos em todo o país. Está garantida a sobrevivência do partido? Não. Além dos 2% que ele tem que conseguir no somatório de votos em relação ao coeficiente nacional, ele em cada uma dessas 14 unidades da federação, quaisquer umas, eles têm que ter 2% dos votos também locais. Essas são as cláusulas de barreira do ponto de vista da PEC estabelecida agora. Se não as conseguir, o partido não está automaticamente extinto, mas ele perde acesso ao fundo partidário, que é uma teta de dinheiro que nós pagamos para sustentar a sobrevivência desses partidos. É muito dinheiro do contribuinte jogado nas estruturas partidárias. Ele perde acesso a essa teta e também perde acesso ao horário de rádio e televisão. Não tendo acesso ao horário de rádio e televisão, perde outra teta, porque normalmente legendas menores costumam vender esse tempo para legendas maiores através das coligações que também lhes serão vedadas, não a eles, mas a todos os partidos. O fim das coligações está estabelecida pela PEC e também essa cláusula da porcentagem mínima de votos. É um avanço na legislação? Devemos encarar com otimismo esse avanço? Sim, é um bom sinal. O número de partidos atual cairia de algo como 20, 29, 39, 119, sei lá quantos, para em torno de 11, dizem alguns estudos, 9, dizem outros, enfim, mas cairia significativamente. Diminui essa sopa de letrinhas partidárias e aumenta a possibilidade da população fiscalizar, entender, pressionar, cobrar resultados das agremiações que sobreviverem. Qualifica um pouco o sistema político, diminuindo a margem de barganha, de negociata entre as legendas, facilita também o exercício dos governos, já que não terão que se compor com tantas legendas para poder formar maioria nas casas legislativas em todos os níveis. Então é um avanço. O fim da coligação é um avanço? Também é um avanço, é importante, limita essa área de manobra das raposonas políticas, como a gente tem visto aí, histórica e vergonhosamente. Agora, tem que passar pela Câmara, repito, onde a coisa vai ser bem mais difícil, e o que se pode imaginar é que se o máximo que vai se avançar numa reforma política no Brasil é isso aí que eu acabei de descrever, são essas duas coisas, isso é o máximo que a gente pode esperar da PEC. Ela ainda vai passar na Câmara, onde, na melhor das hipóteses, serão mantidas esses dois pilares. Se esses dois pilares se transformarem num só ou forem flexibilizados, o que a gente tem como perspectiva é uma reforma política ainda
pior do que esta que está aprovada pelo Senado. E a pergunta é, esta que está aprovada pelo Senado atende às expectativas de uma sociedade que quer uma política menos desqualificada, menos marginal, menos criminosa? Não, não atende. Não estão tocados alguns dogmas, alguns princípios básicos que regem o padrão moral da política brasileira hoje e seu descompromisso com a sociedade, como, por exemplo, a redução de algumas prerrogativas dos parlamentares, o aumento das possibilidades de intervenção da sociedade no exercício dos mandatos dos eleitos quando estes não cumprirem aquilo que prometeram, ou quando ferirem princípios legais, a redução de ritos para julgamento de parlamentares pelas próprias comissões que eles criam, enfim, facilitar para a sociedade os mecanismos que permitam ao cidadão atropelar, restringir, punir parlamentares que tenham ofendido o sentido do voto que receberam. Os parlamentares continuarão sendo figuras que vivem num Olimpo, que vivem numa esfera acima da nossa, que continuarão sendo tratados, vendo-se a si próprios e querendo que a sociedade os veja como inalcançáveis, inatingíveis por esta mesma sociedade. É uma reforma política positiva, porque começa um processo, mas é tênue, é fraca e está aquém do que poderia estar, considerando o que a sociedade brasileira já tem colocado claramente para essa própria classe política. É importante inserir nisso rapidamente a ideia de que todo mundo, especialmente do meio político, tem chamado atenção para o crescimento da antipolítica. A sociedade brasileira demonstra, ou parece estar demonstrando crescentemente, aversão à política, e isso é um dado preocupante, porque a política é fundamental para a organização das sociedades. Mas eu tenho insistido que não é a sociedade brasileira que está crescendo, ou praticando, ou alimentando a antipolítica. Ao contrário, a sociedade brasileira jamais esteve tão ligada, interessada e envolvida na política quanto nos últimos anos, especialmente de 2013 para cá. Nós tivemos gigantescas manifestações políticas em 2013, gigantescas, inéditas na história do Brasil, espontâneas, ecumênicas, horizontais. Ali a sociedade deu uma demonstração absoluta de interesse na política. Pode-se discutir também o que foi o resultado da eleição de 2014, uns gostaram e outros não, mas também nesse processo eleitoral houve um grande envolvimento da sociedade brasileira na política, eu diria até em níveis um pouco histéricos, né? As pessoas brigavam, tudo, em torno de quê? Em torno do temário político, do temário eleitoral. O processo de impeachment, do qual também se pode discutir como queiram o resultado e seu próprio andamento, sua legalidade, quem quiser discutir de um jeito ou de outro, fique à vontade, mas também é uma discussão política. A sociedade brasileira está mais politizada e interessada na política do que jamais esteve. Então essa curva de politização e de interesse político da sociedade brasileira tem sido ascendente de forma bastante aguda, bastante acentuada. E onde está a antipolítica na sociedade brasileira? Em lugar nenhum. Na verdade, quem está praticando a antipolítica no Brasil há muitas e muitas décadas são os políticos. Eles é que são os grandes responsáveis pela prática da antipolítica no Brasil. Suas excelências fazendo expedientes que não existem, enganando o povo, mentindo, fazendo práticas terríveis, corrupção, bandalheira, tudo que a gente vê. A antipolítica é o exercício cotidiano da classe política brasileira. As afrontas, os jatinhos e por aí vai. E por aí vai, as mentiras, os acordos, essa coisa toda. Então, a classe política não se verá pressionada no nível que poderia estar pressionada por essa reforma que ela própria está encaminhando. É querer demais também que as raposas produzam reformas no galinheiro que lhes impeça devorar os pintos. Mas já é um avanço, tem que se saudar como um avanço o que aconteceu ontem no Senado. Vamos esperar pelos desdobramentos na Câmara. Outro assunto que se liga a um terceiro, está hoje nos jornais, que o acordo da Procuradoria-Geral da República, aliás, da Operação Lava Jato com a Odebrecht, contemplará
apenas a prisão do ex-presidente, dono da empreiteira, o Marcelo Odebrecht. Como já dissemos aqui, a expectativa é que ele fique preso em função desse acordo até 2017, portanto até o final do ano que vem, daqui a 14 meses ele deixaria a prisão, já está preso há mais de um ano, mas ficaria depois um período ainda não estabelecido em prisão domiciliar, parte desse período sem poder sair de casa, em regime fechado dentro de casa, e depois podendo sair de casa durante o dia, ou seja, Marcelo Odebrecht, em tese, que os próprios procuradores apontam como, e a sua empreiteira, como um conjunto central no esquema de corrupção que a Lava Jato investiga, no final das contas, teria cumprido algo como 3 anos de prisão, saindo no final de 2017, em regime fechado, e mais algum tempo de prisão domiciliar. Este seria o castigo aplicado a Marcelo Odebrecht. Pelo acordo que hoje está nos jornais, os demais executivos da Odebrecht, também atingidos pela Lava Jato por envolvimento direto nos crimes investigados, não cumpririam prisão alguma. São 52 executivos, parece, da grande empreiteira. Nenhum deles iria para a cadeia. Esse é o acordo. Então nós temos aí um pacote em que nós temos, de um lado, tudo que se possa dizer que a Odebrecht cometeu de crimes no campo da corrupção. Isso é de um lado da balança. Do outro lado da balança, penas que estariam reduzidas ou resumidas a 3 anos de prisão para o seu principal executivo, prisão em regime fechado e algum tempo de prisão domiciliar. Muita gente, e eu estou entre elas, achará que essa balança pendeu para a impunidade. Afinal de contas, ou o que a Odebrecht fez e protagonizou é do tamanho que se diz, ou não é. Se não é, pode-se dizer que a pena é até excessiva. Se não dá para dizer que uma pena de 3 anos de prisão é uma pena à altura do que a gente vê em outros lugares, em outros países, em outras legislações, e também do que a gente espera em relação ao rigor na aplicação dos castigos no campo da corrupção. Onde é que o pêndulo dessa balança pode distorcer essa leitura? Pode mostrar que essa leitura que eu acabei de fazer está equivocada. É se você aplica uma pena que parece tênue para Odebrecht e seus executivos, né? Ela parece tênue, mas não é tênue em função do que eles entregaram para a Lava Jato e que permitirá a mesma Lava Jato alcançar outros escalões na pirâmide da corrupção nacional. Que escalão é esse? O escalão político. Então, se a Lava Jato conseguiu de Odebrecht e dos seus 52 executivos informações e provas que permitam encarcerar tubarões no alto escalão da política brasileira, deputados, senadores, governadores, ministros e por aí vai, se essa gente vai ser atingida graças ao acordo com a Lava Jato, eu diria que está de bom tamanho ter aplicado pena tão tênue, à luz até da legislação internacional de alguns países, para esses mesmos criminosos, para esses mesmos réus. Se não se alcançar esses tubarões da política, nós encerraremos esse capítulo Odebrecht com uma frustração que me parece inevitável diante das expectativas da sociedade frente ao assunto. Porque é muito pouco, diante do tamanho que a própria Lava Jato atribuiu ao papel da Odebrecht e de seus membros em todo esse esquema. Ontem, os procuradores da República da Operação da Força Tarefa de Curitiba disseram que está havendo uma nova investida contra a Lava Jato, ou a favor da impunidade, numa alteração legal da lei anticorrupção que está em tramitação no Congresso Nacional. O líder do governo na Câmara, que é o deputado cujo nome eu vou achar no meio das minhas letrinhas daqui a pouco, mas é líder do governo na Câmara, apresentou lá uma emenda na tramitação desse processo, chama-se André Moura. Ele apresentou um substitutivo ao projeto que está em tramitação no Congresso, na lei de anticorrupção, dizendo o seguinte, que se o executivo, o poder executivo, fizer um acordo de leniência com a empresa envolvida na corrupção, o dono da empresa tem a sua pena anulada. Ou seja, ele sai com a mesma inocência de um bebê recém-nascido
na maternidade da sua cidade. Ele fica tão puro, tão casto quanto um recém-nascido. Os procuradores entendem que isso é uma maluquice, que isso é um atentado contra a Lava Jato, contra a luta contra a corrupção. Porque você faz um acordo com a empresa, o que é positivo para que ela continue trabalhando, para que ela continue operando, gerando emprego e pagando impostos. Isso todo mundo apoia. Mas não pode, em função deste acordo que tem uma natureza econômica, estender o benefício para o campo penal e anular completamente as penas aplicáveis aos executivos dessas empresas. Então, o cenário é um cenário preocupante, porque os ilustres políticos, e é impressionante que seja um líder do governo a fazer essa manobra. Detalhe, ele também caminha nesta manobra de forma coerente a uma medida provisória editada no governo Dilma Rousseff em 2015, com o mesmo espírito, sabe, de perdoar, de acertar as contas sem castigo. Então não é uma coisa específica de agora. O climão para jogar tudo para debaixo do tapete já vem desde o governo Dilma, agora formalizado por um líder do próprio governo Temer na Câmara. Os procuradores denunciaram ante esta manobra, como outras, dizendo que elas representam a morte da Lava Jato, de chegar a usar a expressão de que a tentativa do Congresso é uma ofensiva, uma nova ofensiva do Congresso para enterrar as investigações. Agora imaginem, a Lava Jato operando a pleno vapor. Até agora está produzindo penas que parecem muito tênues, poderão não ser em função dos desdobramentos, como eu já falei. Se ela operando a pleno vapor está produzindo penas que parecem muito tênues, imaginem atingida por uma legislação ainda restritiva em tramitação no Congresso. Ela vai virar história da carochinha.